Pessoal, então, boa noite aí para todo mundo que já está presente. Sou o professor Irã, vou ficar com vocês aqui a disciplina de Química Geral 2. A gente vai trabalhar com a disciplina nessa etapa aqui. Só um minuto. E aí, a nossa aula de hoje, nós iremos comentar um pouco já, começar o conteúdo, obviamente. Só que antes de começar o conteúdo dessa disciplina, a gente vai fazer uma apresentação aqui, né, da ementa da disciplina. E vou bater um papo com vocês aqui sobre a nossa questão de horário, né? Eu coloquei no grupo lá para a gente discutir sobre horário, e aí ficou meio confuso, então hoje a gente vai acertar aqui a questão dos horários de um modo que fique bom para todo mundo. Então, deixa eu pegar o slide aqui, deixa eu só apresentar logo minha tela, e aí nós iremos começar aqui. Deixa eu ver aqui, beleza, compartilhando tela, tá, então vamos lá. Certo, então aqui é a nossa disciplina, né, Química Geral 2 e tal. Eu já vou logo, sem conversar muito, a gente já vai logo aqui para os horários das aulas. Essa disciplina, gente, ela é uma disciplina que a gente vai levar, essa disciplina no formato híbrido, né, que é uma das medidas adotadas nesse retorno gradual das aulas remotas, né. Nenhuma disciplina está voltando 100% presencial, elas estão voltando ou 100% remota, como é o tradicional, até nesse período remoto, obviamente, período de pandemia, ou algumas estão voltando gradativamente, no formato híbrido, na qual tem a parte da carga horária que é remota e a parte da carga horária que é presencial. É óbvio que vai ter umas disciplinas de parte prática, disciplinas que está faltando a parte prática, eu acho, que inclusive da turma de vocês, com o professor Igor, essas disciplinas ela é 100% presencial, mas no geral as disciplinas mesmo que estão começando agora, elas ou são 100% remotas ou são híbridas, né? Que tem essa divisão de carga horária. Basicamente isso. E a nossa disciplina, ela vai ser nesse formato híbrido, tá? Então, vai ter aulas presenciais e aulas síncronas, além dos materiais assíncronos, tá? No início das nossas discussões lá no grupo, eu tinha colocado uma proposta para a gente ter 2 aulas por semana, né? 2 dias por semana de aula. Aula na quinta, deixa eu sair do slide e já volto para explicar isso para vocês. Tínhamos combinado que poderia ser 2 aulas na quinta e 2 aulas na sexta. Depois teve umas mudanças aí nos horários, com uma certa padronização dos outros professores e também para facilitar a vida dos alunos, foi estabelecido que seria melhor tentar concentrar as aulas em um só dia, né, para ir facilitar a vida de vocês próprios, para ir só um dia no campus, né, para assistir a aula, ao invés de 2 dias. E aí, pelo que eu não sei como que está a agenda de horário de vocês vão ter que ir no campus segunda, terça, quarta, não sei, mas pelo menos eu não sei se vocês sabem de cabeça, os dias que vocês já vão ter que ir no campus presencial por semana, vão ter que ir segunda, terça e quarta, vocês sabem me dizer isso já? Basicamente até quinta, professor. Tá, então beleza. Então, basicamente até quinta, né? Então vai ser basicamente semana cheia. Então vocês só vão ter livre na sexta-feira, de ter que ir no campus, né? E aí eu fiz umas trocas com o professor Alcidene de horário, e aí a minha disciplina, assim como dos professores, o presencial ela vai se concentrar somente num dia, somente na quinta, tá? Só que ao invés de ser 2 aulas da quinta, a gente vai pegar 3 aulas da quinta. 3 aulas dentro da quinta-feira. Então ela começa. Então, por isso que está esse horário aqui, ó. Ela começa às 7 horas da quinta-feira, né? E vai até às 9h20, que são as 3 horas. Então, a gente não vai. Que são as 3 aulas. Então, a gente não vai pegar a quinta-feira a noite toda, né? Que seria das 19 às 10 horas, né? Ficaria muito pesado. Então, praticamente, a gente talvez não conseguiria nem ter grande proveito se pegássemos a noite toda de aula. Então, a gente vai pegar somente até as 9h20. Então, vai ser 3 aulas, tá? E aí, na sexta-feira, eu tinha planejado um horário síncrono, mas como eu fiz uma troca com o professor Alcidênio, então na sexta vai ter horário síncrono mesmo com o professor Alcidênio, e as minhas aulas, elas serão assíncronas. Então, eu vou estar postando materiais para vocês na própria sexta ou em outros dias da semana,
tá? Então, a nossa aula mesmo, de fato, ao vivo, elas vão se concentrar basicamente na quinta-feira. É óbvio que dependendo da demanda de conteúdo, dependendo da disponibilidade de sexta-feira, a gente pode marcar uma aula síncrona extra na sexta-feira, nas sextas-feiras posteriores. Mas aí a gente vai sempre combinar isso com antecedência no WhatsApp ou no próprio Classroom, para não ficar uma coisa de marcada em cima da hora, tá? Então os nossos encontros serão assim, serão sempre, os nossos encontros simultâneos eles serão sempre nas quintas-feiras, digamos assim. E aí, esses encontros que eu chamo de simultâneo, eles vão ser variados, eles vão ser presenciais e podem ser remotos também, tá? Então, por exemplo, ó, hoje, quinta-feira, é um encontro síncrono, né? É um encontro remoto, certo? Agora, nas próximas quintas-feiras, que é a quinta do dia 9, a quinta do dia 16 e a quinta do dia 23, já serão encontros presenciais, tá? Serão encontros presenciais, então vai ter sempre essa variação. E aí alguém já vai perguntar, professor, e janeiro e fevereiro? Janeiro e fevereiro, eu vou deixar para a gente conversar mais na frente, que aí eu vou fazer uma nova divisão, né, de que aulas serão presenciais e de que aulas serão síncronas. É óbvio que o horário, que o dia das nossas atividades aqui na disciplina vai permanecer na quinta. Agora, a modalidade, se vai ser presencial ou remoto, de janeiro e fevereiro, a gente vai conversar um pouco mais na frente. Tá? Eu quis logo agendar e já deixar tudo certinho aqui no dezembro, né, que é essas 4 semanas aqui, que é a metade do nosso período. E aí, janeiro e fevereiro a gente deixa mais para frente, né? Então, eu quis logo concentrar para resolver o problema logo de agora. Estão conseguindo entender, gente? Tá bom para todo mundo assim? Ou alguma sugestão, alguma mudança? O que vocês acham? Tá perfeito assim. Tá bom, assim. Pra mim tá de boa também. Porque, gente, digamos assim, as nossas janelas de horário, como vocês viram, de vocês ficou super lotado, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Principalmente pelas disciplinas práticas que tá faltando vocês cumprir carga horária, né? E aí, para a gente, da nossa disciplina, sobrou basicamente a quinta, né? E aí, a sexta-feira, na própria quinta, vocês iam ter aula do Ausdene depois da minha, né? Ia ser uma aula síncrona. E aí seria até ruim, porque vocês iam terminar a minha aula presencial e depois ia ter que correr para o computador para o celular para assistir a aula do Ausdene. Aí a gente fez, inclusive, uma troca. Eu falei para ele, não, Ausdene, então eu fico com todas as aulas da quinta, né? Que no caso vão ser 3. E aí da sexta, que seria minha aula síncrona, eu passo para ele para ser aula síncrona dele. E aí as minhas serão materiais assíncronos. Então é importante, gente, que vai ter muito material assíncrono, tipo vídeo gravado, ou sei lá, ou um material escrito, um texto, por exemplo. E é importante que vocês acompanhem, né? Não fiquem somente nas aulas presenciais ou nas aulas síncronas, não. Os materiais que serão postados em momentos assíncronos, eles serão importantes para compor a nossa carga horária e também serão de conteúdos inéditos, por exemplo, né? Nem sempre os conteúdos inéditos eu vou esperar para dar aula lá de quinta-feira para mostrar um conteúdo inédito. Não, ele pode ser uma aula gravada de conteúdo inédito aí ao longo da semana. E aí na quinta-feira, às vezes, a gente pode usar, inclusive, para resolver exercício, dependendo da demanda de conteúdo. Então, é importante que vocês tenham esse jogo de cintura, porque não vai ser fácil, porque vai muita disciplina, muita coisa aí para ser vista, né, das outras disciplinas nesse pequeno intervalo de tempo. Até porque, como vocês sabem, nesse período remoto, a gente tem um período dentro de 9 semanas, mais ou menos, né? O que era para ser em um semestre, vira uma coisa concentrada ou suprimida, digamos assim, em 9 semanas. Então, acaba sendo meio complicado. Então, a gente tem que ter um certo jogo de cintura, e vocês, principalmente, para poder acompanhar e ficar em dia em todas as disciplinas. Então, é importante que vocês tentem manter esse esforço e aí esperar que tudo ocorra de maneira normal, para no próximo ano a gente já ter um calendário acadêmico mais plausível com a nossa realidade, né? Uma coisa mais calma, digamos assim, com tempo hábil para a gente trabalhar as coisas com calma. Certo, gente? Tranquilo? Deixa eu ver aqui agora. Tranquilo, professor. Mas só sobre essas aulas, professor, eu vou precisar sair mais cedo, antes das 9. Tá, sem problema. Sem problema. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre a ementa da disciplina, tá? Tá aqui os conteúdos que a gente vai trabalhar. Percebe que é muita coisa. Vamos trabalhar com estequiometria,
só que já vou comentar sobre isso, vai ser uma espécie de revisão. Vamos trabalhar com gases, que é o estudo do estado gasoso. Iremos trabalhar com soluções, noções de termodinâmica, noções de cinética e noções de equilíbrio químico. Eu queria perguntar para vocês, de cara, para todos vocês que estão aqui, essa parte aqui de... Deixa eu ver aqui. Essa parte de estequiometria, gente. Vocês chegaram a ver na disciplina de Fundamentos de Química, lá na primeira? Não. Eu também não vi no ensino médio. Então, essa era a pergunta que eu já ia fazer. E no ensino médio, o que vocês viram dessa parte aqui, no ensino médio? Dessas disciplinas aqui? Desses conteúdos, na verdade. O que vocês viram? Vocês conseguem lembrar? Termodinâmica, né? Gases. Basicamente, só isso. Certo. O equilíbrio químico também, eu lembro alguma coisa. Eu vi soluções e gases. Não cheguei a ver termodinâmica, não. Eu vi em física. Tá. E aí, em fundamentos, vocês também não viram essas outras partes aqui também não, né? Gases, um pouquinho de soluções, nada disso não, né? Não. Tá. Eu vi cinética química também, no terceiro ano. Ah, tá, beleza. Beleza, gente. Então já, de certa forma, a gente vai já conversar sobre estequiometria e aí a gente vai ver, tá? Então é o seguinte, essa disciplina aqui, gente, o intuito dela, ela serve, essas disciplinas de Química Geral, eu acho que eu já falei isso para vocês em Química Geral 1, né? Química Geral, elas são disciplinas que elas servem para um certo nivelamento, né? Ou seja, são disciplinas que elas vão ajudar vocês a ter uma base para vocês depois utilizarem nas disciplinas específicas mais na frente do curso. Então, por exemplo, gases. Toda termodinâmica, o início da termodinâmica, na verdade, ela usa o estado gasoso como um estado de referência para fazer os cálculos, né? Então, é importante que a gente tenha uma base do que é o estudo dos gases. E aí depois a gente vem para noções de termoquímica, né? Que usa um pouco da termodinâmica. E aí lá na físico-química vocês também vão usar isso, tá? Cinética química, vocês vão usar cinética química lá em físico-química 3, né? Então a gente já vai ter um embasamentozinho aqui de cinética química. Equilíbrio químico, vocês vão utilizar tanto em físico-química 2, um pouquinho de equilíbrio, mas vão utilizar muito nas químicas analíticas, lá da frente, qualitativa e quantitativa, né? Então são disciplinas que elas servem como uma base para vocês poderem ter uma certa estrutura para acompanhar as disciplinas específicas lá da frente, tá? E elas são, a gente chama de nivelamento, que é justamente para tentar melhorar esse nível que vem lá do ensino médio. Porque, por exemplo, a gente às vezes não consegue ver tudo isso no ensino médio, né? Tem esse problema. Então, geralmente essas disciplinas de química geral, que tem nas universidades, nos institutos, elas servem para nivelar o aluno, tá? Então, o intuito e o objetivo dessas disciplinas são para isso. E a gente vai trabalhar. Aí por isso que lá tem noções de cinética química, noções de termoquímica, noções de equilíbrio. Tipo, a gente não vai ver tudo de equilíbrio, cinética e termoquímica, mas a gente vai ver algumas noções gerais que vão ajudar vocês a trabalharem lá na frente com essas disciplinas de maneira mais aprofundada, de maneira mais complexa, tá? Então o intuito dessa disciplina é esse, tá? Nivelamento. Então tá aqui já o conteúdo, né? São 6 conteúdos aí que a gente vai trabalhar. A parte de atendimento, né? Tem que ter a parte de atendimento ao aluno, gente, eu deixo em branco, porque vocês têm o meu contato, né? Tem um WhatsApp aí. Tem um WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Então não tem dia específico, pode mandar dúvida qualquer dia. E também, se for uma dúvida bem específica, pode mandar no privado. Se for uma dúvida que se refere à turma toda, pode mandar no próprio grupo, que a gente vai trocando ideia lá também, tá? Os dias que a gente vai ter aula presencial, que são dia 9, 16, 23, esses dias aí, geralmente eu vou estar a semana toda no instituto, então quem tiver com dúvida, quiser tirar dúvida presencial, também vou estar por lá. Só mandar uma mensagem antes com antecedência, né, para ver se realmente eu vou estar no horário específico. Então, essas dúvidas elas podem ser tiradas tanto remotamente como presencial, né? Então, deixo em branco aqui porque é bem aberto essa questão aí, tá, de atendimento. Aqui é a questão de referências, gente, ó. As minhas aulas, elas são baseadas nesses 3 livros, assim, tá? Porque eu tiro figura de um livro, aí tiro figura de outro, sempre, porque às vezes os livros,
eu não consigo seguir um livro específico, tá? Porque às vezes um livro traz uma ilustração melhor do que o outro, mas aí tem sempre essa mistura. Então eu monto minhas aulas.
Gente, cadê o professor que não voltou ainda? Chegou. Pessoal, Acabou de chegar. pessoal, é sério, eu vou falar para vocês aqui um negócio muito sério. Deixa eu abrir a câmera aqui. Cara, faz tempo que a internet tinha caído. E aí, no primeiro dia de aula, caiu e não voltou mais. Demorou aqui, acho que basicamente uns 5 minutos. Então, de antemão, já peço desculpas para vocês. É um risco que tem, né? Que pelo menos no presencial a gente não vai ter esse risco, a não ser que falte energia. Caramba, bicho, né? Dá uma. Eu vou falar a palavra pra você, dá uma raiva, porque tipo, você tá dando uma aula aqui normal, e eu acho que eu ainda falei uns 2 minutos de graça, que eu não tinha percebido. Porque, tipo assim, ó, fica o slide aqui na tela e não fica a imagem aqui do Google Meet. Então, acho que eu falei uns 3 minutos de graça, sabe, gente? De graça que eu falo à toa. Vocês não estavam vendo na hora que eu estava comentando aqui sobre os livros, não, né? Essa No parte aqui. comecinho dos livros ali, a gente tava ouvindo. Então, o que eu estava falando, gente, era. Eu tenho que arrumar um jeito da janela do Google Meet ficar aqui ativa. O que eu estava falando era que os livros, as minhas aulas, elas são misturadas, né? Eu pego figuras de um livro, de outro e tal. E aí vocês vão ter ali a liberdade de tentar estudar em qual livro vocês preferirem, ou qual livro for mais fácil de encontrar, na biblioteca, por exemplo, né, disponibilidade, ou online, na internet também. Então vocês têm a liberdade de usar esses 3 livros, o do Atkiss, o do Cheng, de Química Geral, o do Kotz, Química Geral, volume 1 e 2, e o do Brau. Eu gosto muito para estudar o do Brau e do Cheng, são livros assim bem simples, didática bem acessível. O do Atkiss é o livro mais famoso, o livro que mais vende no Brasil, né, de química geral e tal. Também é um livro que é fácil de encontrar. Então, vocês têm essa liberdade. E aí é importante, gente, que vocês tenham em mente que as nossas aulas, a gente não consegue abordar todo o conteúdo, não tem jeito, né? Principalmente com essa carga horária reduzida. Então, muita coisa, para complementar o estudo de vocês vão precisar fazer leituras, né? Leituras complementares. Por quê? Porque a aula, somente a aula, vocês não vão conseguir assimilar todo o conteúdo. Ou assimilar de maneira robusta todo o conteúdo, por exemplo, né? A leitura é muito enriquecedora. Então, em todos os aspectos. E aí, quando a gente vai tratar de, por exemplo, de disciplina de química, né? Um curso de química, que é um curso relativamente técnico, né? É um curso bem tecnicista. Então, vocês precisam ter essa bagagem de leitura bastante elevada, bastante acentuada, tá? E também, além da leitura, uma coisa que vocês precisam fazer muito são exercícios, né? Porque, por exemplo, essa parte aqui de Química Geral 2 é uma disciplina que tem muita matemática. Ela é similar àquelas disciplinas de Físico-Química lá do segundo ano da Química, né? Do ensino médio, né? Disciplina que tem mais cálculo. Então, aqui, são conteúdos que requer cálculo. E se requer cálculo, requer o quê? Requer treinamento. Então, treinamento através de quê? De exercícios. Então, nem sempre eu vou tentar o máximo do possível passar exercícios para vocês. Nem sei se consigo, mas vou tentar. Mas mesmo assim, vocês devem procurar esses livros aqui e fazer os exercícios que estão lá no final dos livros, tá? Sobre esse conteúdo. O professor passou tal conteúdo hoje, então vou lá procurar um exercício e me treinar para ver se realmente eu aprendi, né? Então, porque muitas vezes a leitura, ela dá bagagem, tal, é importante. Só que o exercício, ele é uma ferramenta fundamental, porque ele complementa, tá? Porque, por exemplo, a disciplina de química, ou o curso de química no geral, ele não é um curso só de leitura, né? É um curso que você precisa pôr em prática as coisas que você aprendeu ali em aula ou na tua própria leitura. Tipo assim, eu vou estudar aqui um capítulo de termoquímica, só a teoria, e aí depois eu, sem fazer nenhuma questão, eu acho que eu já vou estar apto para fazer uma prova. A química não funciona assim, né? Você, às vezes, lê o capítulo, entender os conceitos, os exemplos, só que vem a primeira questão, você já trava, não consegue fazer, né? Acontece muito isso na química, né? Então, é importante que vocês façam isso. E aí, pessoal, isso aqui é muito interessante, porque tem gente que às vezes estuda o conteúdo, ele não quer nem ler, nem fazer, nem ver a teoria, ele vê a aula, assim, às vezes, mas às vezes nem a aula não vê. E aí já quer ir para as questões. Tem gente que é assim, eu tive vários colegas assim, né, que já queria ir direto para as questões, aí isso perdia muito tempo, né, para resolver. Eu já era o contrário, eu gostava muito de ler a teoria muito, para depois ir para as questões. Demandava um pouco de mais tempo, mas sempre no final dava certo. Né? Mas sempre vocês têm que buscar esse equilíbrio entre assistir a aula, fazer as leituras do conteúdo e fazer os exercícios. Né? Então, basicamente, o segredo do
do bom rendimento é basicamente esse, né? Esse pilar de aula, leitura e exercício. Tá? Então, esse é o conselho inicial que eu deixo para vocês. Então, é isso. Agora a gente vai para a parte de avaliação, tá, gente? Ó, tá aqui as avaliações. Ó, O professor está compartilhando? cara, verdade. Rapaz, como é que pode, hein? Queda de internet me deixou meio lesado, nem eu tava compartilhando. Então, vamos lá. Todo mundo enxergando aí agora, né? Sim. Sim, sim. A parte da avaliação, gente, é o seguinte, ó. Eu sempre costumo falar que todas as ferramentas, né, que a gente tem aqui, todas as atividades, elas são usadas como ferramentas avaliativas. No entanto, para não ficar algo abstrato, subjetivo, a gente precisa de parâmetros avaliativos, né? E esses parâmetros avaliativos são as nossas famosas notas, nossas famosas provas, tá? Lá no SWOP de você, nota 1 e a nota 2, para verificar se o aluno vai ser aprovado, se vai ter prova final, esse tipo de coisa, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a divisão dos conteúdos, em cada conteúdo vai corresponder uma prova, e essas provas elas serão encaixadas para compor a nota 1 e a nota 2, que vai estar lá no SWOP. Então, o que vai estar lá no SWOP para vocês vai ser nota 1 e nota 2. Agora, o que compõe a nota 1, professor? A nota 1 é a média aritmética normal da primeira prova, da segunda prova e da terceira prova. O que é a primeira prova? A primeira prova é estequiometria e gases, tudo junto, são assuntos correlacionados, por isso que eu coloquei junto. A segunda prova, soluções, terceira prova, termoquímica. Tá? E aí a gente vai somar as três, dividir por 3 e a nota 1. Já a nota 2 vai ser cinética química e equilíbrio químico. Então a gente vai somar as duas notas, dividir por 2, é a nota 2. É óbvio que se eu passar a lista de exercício e também as participações nas discussões propostas aqui durante as aulas, ou seja, participação em aula, elas contam muito. Não é porque às vezes o aluno estudou, viu o conteúdo, e na hora da prova ele conseguiu assimilar, teve um percalço no caminho, ou não estava no dia legal, e aí a gente tenta ajudar esse aluno, mas desde que o aluno também seja um aluno participativo. Né? Então a gente, tudo gira em torno disso. Tá? Então é importante vocês tenham em mente isso. Ou seja, serão 5 provas, e essas provas elas serão usadas para a gente ter a nota 1 e a nota 2. Outra informação importante, gente. Aqui, outra informação importante. Essas provas, elas serão presenciais. Tá? Então, serão provas presenciais. Tá? Porque, por exemplo, lá no dezembro, janeiro e... Eu estou viajando. Janeiro e fevereiro vai ter algumas aulas que não serão presenciais, serão síncronas, mesmo aqui na quinta-feira, como eu já tinha falado com vocês. Mas as provas, elas em si, elas serão provas presenciais. Tá? Então é importante que a gente tenha em mente isso. Então, vocês estão percebendo aí, gente, que a gente tem uma grande quantidade de conteúdos para ver e uma grande quantidade de provas para fazer também. Né? Então, a gente vai precisar correr com isso. Tá? Gente, ficou alguma dúvida aí quanto à apresentação da disciplina, as coisas que a gente vai estudar, a prova, livro, essas coisas? Deu para entender todo mundo aí? Deu para Sim. entender, sim. Então vamos lá. Deixa eu abrir um slide aqui, gente, para a gente poder comentar aqui. Tá. Então a gente já vai falar de conteúdo aqui. Ó. O primeiro conteúdo que a gente vai falar vai ser o conteúdo de, como eu falei para vocês, estequiometria. Eu coloquei lá como revisão, tá? Porque eu estava supondo que talvez vocês já tinham visto em fundamentos, ou talvez tinham visto no ensino médio e estava meio fresco em termos de tempo, né, de conteúdo que foi recente. Mas como eu percebi que não, então a gente vai ver esse conteúdo aí ao pé da letra, tá? E aí, inclusive, eu tinha feito isso, gente, ó, para me testar vocês. Eu tinha colocado essa questão aqui. E aí, se vocês entendessem como faz essa questão, eu iria pular o conteúdo de estequiometria. Eu já ia dar a primeira aula aqui hoje de gases. Mas se vocês não entendessem, aí eu iria dar conteúdo de estequiometria. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o que vocês acham dessa questão aí. Analisem com calma aí. Me digam o que vocês acham.
E aí, gente? Deixa só eu fazer aqui um procedimento rápido. Caso a Acho internet que dá pra fazer uma relação aí com regra de 3. Mais uma relação baseada em quê que você acha que daria para fazer? Em massa, né? Em massa e em mol, né? Em massa e em mol. Só um minuto, gente. Deixa só eu colocar um crédito aqui, porque se a internet caiu, eu já tenho um plano B e eu vacilei. Então, tinha um plano B, fiquei na mão. Só um minuto. Pronto. Ó, gente, então é o seguinte, ó. A estequiometria em si, ela vai medir as relações entre as grandezas dentro de uma reação química, né? Ela vai medir isso, tá? As relações entre as grandezas de uma reação química. Então, lá na frente do nosso conteúdo, a gente vai aprender a resolver questões desse tipo. Então, como que a gente resolve questões desse tipo? Fazendo proporção, regra de 3. Entre quem? Entre quantidades de mol ou entre quantidades de massa. É óbvio que eu não vou responder essa questão agora. Essa questão vai ser respondida mais na frente. Ela era uma questão mais ou menos de teste para ver como que estava esse conteúdo na cabeça de vocês, né? Mas a gente não vai tratar desse conteúdo aqui agora, né? A gente vai... Eu só coloquei ela aqui para exemplificar, para mostrar um exemplo típico de uma questão de estequiometria, tá? Então a gente vai mais na frente aprender a resolver esse tipo de questão e a trabalhar com esse tipo de questão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu devo ter em mente para mim trabalhar com estequiometria, eu vou trabalhar basicamente com equações químicas, tá? Com equações químicas. Por quê, professor? Porque eu vou relacionar quantidades que tem ali nos meus reagentes com quantidades que tem nos meus produtos. E essa descrição, quimicamente falando, ela é mostrada para a gente através de uma equação química. E outra coisa, dentro da própria equação química, eu tenho as relações matemáticas entre os reagentes e os produtos, né? Eu tenho as relações matemáticas entre os reagentes e os produtos. Aí alguém já deve estar perguntando assim, mas se bem que vocês todos já devem saber, mas quem que é produto, quem que é reagente? Então, vocês sabem, ó, eu tenho, digamos, uma espécie A reagindo com uma espécie B para formar uma espécie C, né? E para formar uma espécie D. Aqui na frente eu vou colocar um 2, só para facilitar a nossa vida, e aqui eu vou colocar um 3, né? E aí vocês vão ver o seguinte, ó, gente, ó. Vamos lá. Numa equação química, a gente tem as espécies que irão reagir, elas são chamadas de reagentes, que são as espécies que estão do lado esquerdo. São os reagentes, né? E as espécies que serão formadas são os produtos. Então, por exemplo, a química, ela estuda quem? Estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre. Essas transformações que a matéria sofre, a gente chama de reação, né? São as reações químicas, né? Então, numa reação química, a gente tem os produtos iniciais de partida e a gente tem os materiais iniciais de partida. Eles vão combinar-se entre si para formar os meus produtos finais. Então, tem materiais iniciais de partida para formar os produtos finais. Então, nesse processo todo, eu tenho uma transformação química, ou seja, uma reação química acontecendo. Esses meus produtos de partida iniciais, eles são chamados de reagentes, como eu falei. Então, por exemplo, digamos que nesse caso específico, a espécie A e a espécie B são quem? São os meus reagentes, né? A espécie C e a espécie D, nesse caso específico, são os meus produtos. Então, A mais B reagem para formar C mais D. Eu estou chamando A, B, C e D para ser um exemplo genérico. Eu não quis trazer espécies químicas aqui agora para não confundir vocês. Eu trouxe letras para ser um exemplo bem mais genérico. Tá? Então, a gente tem isso. Então, uma equação química
é uma maneira simbólica de representar um processo químico. Então, por exemplo, poderia falar assim, o reagente A reage com o reagente B, forma o produto C e o produto D. Eu poderia falar isso, poderia escrever. Só que a química, como eu já falei para vocês na Química Geral 1, a gente tem todo um simbolismo específico para descrever os fenômenos. E um desses simbolismos são as equações, especificamente as equações químicas. Então, uma equação química, ela está descrevendo um fenômeno químico que está acontecendo ali. Tá? E aí, antes da gente falar de estequiometria, eu preciso logo entender o que é uma equação química, tá? Que é toda essa simbologia usada para descrever um fenômeno químico. Tá? Beleza. Outra informação importante. As espécies aqui dentro da equação química, elas reagem entre si através de proporções definidas, tá? Por exemplo, uma espécie A, ela não vai reagir com a espécie B em qualquer quantidade que eu colocar. Ela vai reagir em proporções definidas. E aí, inclusive, a gente tem umas leis da química que a gente chama de leis, são as leis ponderais, que elas surgiram lá na passagem da alquimia para a química, na verdade, né? Foi inclusive Lavoisier, inclusive um dos principais caras que desenvolveram essas leis, elas foram a base da química, que elas começaram a tratar das quantidades, né, de produtos que a gente tinha, quantidade de reagentes e produtos, porque antes a química ela era bem qualitativa, né? Ela era mais para descrição de fenômenos, na alquimia principalmente. E aí, com o advento da química moderna, principalmente com Lavoisier, eles começaram a tratar a química com quantidades quantitativas. E esse tratamento ele é baseado nas relações estequiométricas que existem entre as espécies químicas aqui. Então, o que é uma relação estequiométrica? É uma relação entre as quantidades. Então, por exemplo, o reagente A, ele não vai reagir com o reagente B em qualquer proporção. Tá? Em qualquer proporção. Então, a gente vai conversar sobre esse negócio de proporção mais na frente. Tá? Então, vamos voltar para o slide aqui. Então, Lavoisier, ele foi o cara que propôs essas leis ponderais, né? E ele estabeleceu que a massa ela é sempre conservada em uma reação química. A gente sabe aquela história tanto de massa quanto de energia, né? A massa em uma reação química, ela não é criada e nem destruída, né? A massa em uma reação química ela é apenas transformada, né? Então, a massa, no geral, ela é conservada. Ou seja, a mesma quantidade de massa que eu tenho no reagente, eu vou ter no produto. A única diferença é que essa massa é transformada, tá? Outra coisa, as equações químicas, elas servem como descritores ou descrições das reações químicas, como eu acabei de explicar aqui para vocês, né? E aí, no geral, a reação química, a gente tem isso. Ela é dividida em duas partes. A parte dos reagentes e a parte dos produtos, que a gente acabou de ver, tá? Então, esse é que vocês precisam ter em mente sobre equações químicas. É basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Tá dando para acompanhar aí, gente? Tá tranquilo ou alguma dúvida? Sim, Tranquilo. Tá tranquilo. Certo. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente vai trabalhar especificamente com essa equação química aqui, que é a equação química de formação da água. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu tenho 3 maneiras de representar a equação química da formação da água. Eu tenho a maneira descrita mesmo, né? Eu tenho a maneira de equação e tenho uma maneira, que no caso é a maneira simbólica, e tem uma maneira ilustrada, né? Que são as figurinhas aqui. Então, vamos lá. Ó. A equação química para a formação da água, ela pode ser visualizada como 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Aí você deve estar perguntando assim, caramba, professor, por que existe 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio e depois formam 2 de água? Você deve estar se perguntando isso, né? Então, a lei ou a regra que vai reger essas relações numéricas aqui é a estequiometria, tá? É a estequiometria. Então, eu tenho quem? Essas figuras em cinza aqui, gente, ó, são as minhas 2 moléculas de oxigênio, né? Elas vão reagir com a minha molécula de oxigênio, né? Acho que falei errado. As moléculas cinzas são 2 moléculas de hidrogênio que vão reagir com a molécula de oxigênio
para formar as duas moléculas de água, né? Então, a gente tem essas relações. Então, quem que estabelece essas relações aqui? Quem estabelece isso é as nossas relações estequiométricas. Então, gente, para me formar água, eu não vou ter uma molécula de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio para formar água. Geralmente, a relação é de 2 para 1, a relação estequiométrica. Então, é a estequiometria que mostra para a gente as relações que existem entre reagentes e produto. Então, os reagentes eles não vão reagir em proporções aleatórias. Eles reagem sempre em proporções definidas, que é inclusive uma das leis ponderais lá de Lavoisier. Tá? São uma dessas leis, é a lei da proporções definidas. Então, a gente precisa ter em mente isso para lá na frente poder fazer as nossas relações estequiométricas. Tá? Então, vocês devem entender o seguinte, as combinações químicas, né, que são as reações, elas não ocorrem de maneira aleatória. Ela só acontece através de proporções definidas. Tá? Então, por exemplo, lá no laboratório, às vezes, o cara quer misturar 100 gramas de um reagente com 200 gramas de outro e achar que aquilo ali tudo vai reagir. Você pode até misturar, mas a reação nem sempre vai usar aquelas quantidades que você colocou lá no tubo de ensaio ou lá no becker. Sempre eles vão reagir até certo ponto. Até certo ponto. Que ponto é esse? O ponto em que vai ter relação estequiométrica entre os dois. Passou disso, um reagente vai ficar lá sozinho em excesso. A gente vai ver aqui na estequiometria também, quando a gente tem reagentes em excesso. Então, não pensem que sempre que eu misturar 100 gramas de um reagente com 200 do outro, lá eles vão reagir completamente. Essas quantidades não vai. Se extrapolar a quantidade estequiométrica, que é a relação estequiométrica, um dos reagentes irá sobrar. Então, é importante que vocês tenham em mente isso. Tá? Falando disso de moléculas de água, moléculas de hidrogênio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. Qual a diferença disso aqui, gente? Ó, que eu vou representar aqui na tela de vocês, ó, vai ajudar. Vocês sabem a diferença disso? Ó? H2 e H. Vocês sabem a diferença disso? O que é cada coisa? Sim. Falem aí para mim. É uma molécula de hidrogênio e o elemento hidrogênio. Exatamente, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso, gente, ó. Aqui, o H2 é uma molécula de hidrogênio, ou seja, são 2 átomos de hidrogênio combinados para formar uma molécula. Então, lá na tabela periódica, né, a gente tem os elementos químicos, né? Ou seja, a tabela periódica é uma maneira que os químicos usam para organizar os elementos, tá? E aí, no geral, na natureza, a gente não encontra os elementos do jeito que ele está na tabela periódica, com exceção dos gases nobres, né? Os gases nobres a gente encontra na natureza o hélio, o neônio, o xenônio, ele na maneira atômica. Agora, a grande maioria dos outros elementos, pelo menos os representativos, também vou tirar os elementos de transição, que eles também são encontrados na forma atômica, mas pelo menos os representativos, eles são encontrados como moléculas. Então, na natureza, a gente não encontra o hidrogênio sozinho, a gente encontra o gás hidrogênio, o H2. Na natureza, a gente não encontra o oxigênio, que é o elemento químico oxigênio, né? Oxigênio atômico. A gente encontra o O2, ele combinado, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso. O hidrogênio é quem? É o elemento químico hidrogênio. E o H2 é a molécula de hidrogênio. E qual a relação do elemento químico com a molécula? A relação é simples. 2 átomos de hidrogênio, né, que é o átomo do elemento químico hidrogênio, eles vão se combinar para formar a minha molécula de hidrogênio, que é o que a gente encontra na natureza. Vocês devem estar pensando que isso é óbvio, mas não é. Eu estou falando isso aqui antes, porque às vezes eu começo a falar de molécula e às vezes vocês podem ter esquecido que é uma molécula, que é um elemento. Então, como a gente vai tratar muito de moléculas aqui dentro das equações químicas, eu quero que vocês, de cara, entendam essas diferenças, tá? E aí, essa passagem do elemento químico hidrogênio para a molécula H2, geralmente ela acontece através de uma combinação, né? Por exemplo, o elemento químico hidrogênio, ele vai se combinar com outro elemento hidrogênio para formar o H2. Que combinação é essa, professor? É através de uma ligação química, ou seja, uma junção, né, dos 2 elementos químicos para formar a molécula. Então, esse elemento aqui, ó,
o hidrogênio, né? Ele vai se juntar, né, com outro hidrogênio, que inclusive está dando problema aqui no slide, para poder formar a molécula de H2. Todo mundo conseguiu entender aí, gente? Sim. Beleza. Deixa eu perguntar para a Angélica, conseguiu entender? A Aldenora também? Raquel? Então vamos lá. Então agora que a gente já fez essa revisão bem rápida aqui, vamos voltar aqui para os nossos conceitos de estequiometria, tá? Então é o seguinte, estequiometria, qual que seria o conceito disso que a gente vai estudar aqui? Estequiometria é a relação entre as quantidades de reagentes químicos e produtos. Então, nada mais é do que a relação. Então, vou relacionar a quantidade que tem no meu reagente para me poder prever a quantidade de produto que vai ser formada. Então, eu uso muito isso, né? Eu tenho a quantidade do reagente e vou prever a quantidade de produto que vai ser formado. E essa relação ela é regida pelos coeficientes estequiométricos, né? O que são os coeficientes estequiométricos? Eles são números na frente das fórmulas químicas que fornecem a proporção de reagentes e produtos, tá? Que fornece a proporção de reagentes e produtos. Então, eu vou trazer aqui um exemplo típico para vocês, ó. Eu tenho... Agora, já vou trazer a própria química mesmo. Eu tenho a reação entre o N2, né, que é o nitrogênio, na fase gás, né? Então, eu tenho uma relação, eu tenho uma equação, eu tenho o gás nitrogênio. Esse gás nitrogênio, ele vai reagir com um gás hidrogênio. Tá aqui, ó. Vou escrever. Gás nitrogênio vai reagir com gás hidrogênio, tá? Então, vou colocar o Gzinho aqui para representar na fase gasosa. Esses dois gases, quando eles reagem, eles vão formar o N, tá? Eles vão formar o NH3, tá? Formar o NH3 gasoso, tá? Então, esse aqui é o processo. Cara, tá dando umas coisas aqui nesse slide que eu não estou entendendo. Isso aqui é o processo de síntese da amônia, tá? Então, esse NH3 é a molécula de amônia, né? Por algum motivo, tá dando uns erros aqui na descrição, mas eu vou deixar aqui, acho que vocês vão conseguir entender, tá? Tanto aqui é uma equação química, né? Equação de síntese da amônia. Então, pego dois gases, né? O gás nitrogênio, vou reagir com gás hidrogênio e vou formar amônia. Esse aqui é o processo de Haber-Bosch. Foi um processo sintético aí que foi desenvolvido, né? Inclusive, ele não era tão fácil, essa reação não era tão fácil de acontecer, e aí, com a presença de uns catalisadores, que são umas espécies químicas que aumentam o processo das reações, esse processo ele passou a ser possível e passou a ser usado na indústria, né? A gente vai ver isso aí lá na cinética química. Eu só fiz uma coisa errada, gente. Eu falei 2 aqui e coloquei 3. Deixa eu só consertar aqui, tá? Eu falei 2 e coloquei 3, tá? Então tá aqui, certo? Então eu tenho reagentes, né, que é nitrogênio e hidrogênio, e tem um produto que é o NH3. Gente, relação estequiométrica é isso. Eu consigo relacionar as quantidades de reagentes com os produtos. E os coeficientes estequiométricos são quem? São os meus números que aparecem na frente das minhas espécies químicas. Então, por exemplo, ó, quem que é o coeficiente estequiométrico do H2? É 3. Quem que é o coeficiente estequiométrico do NH3? É 2. Quem que é o coeficiente estequiométrico do N2? É 1. Tá? Quando não aparece nada, porque a gente tem 1. Tá? Então, é isso. Então, relação estequiométrica é a relação entre as quantidades de reagentes e produtos. E os coeficientes estequiométricos são os números que servem para ajustar. São os números que servem para ajustar. Mas ajustar o quê, professor? As quantidades de elementos que tem nos produtos, nos reagentes nos produtos. Então, por exemplo, quantos elementos nitrogênios tem nos reagentes? Quantas vezes o átomo de hidrogênio aparece nos reagentes? Aparece 2 vezes. Eu tenho um nitrogênio e tenho um 2 aqui embaixo. Então, esse 2 está me indicando que o nitrogênio aparece 2 vezes.
Lá nos produtos, o nitrogênio, se eu escrevesse somente NH3, iria aparecer o N só uma vez. E aí eu coloco o 2 aqui na frente para fazer o ajuste. Porque eu falei inicialmente que as massas, elas não são criadas nem destruídas, elas são apenas conservadas. Então, se eu tenho nitrogênio aqui nos reagentes, duas quantidades de nitrogênio, no produto eu também tenho que ter, né? Aí agora que eu coloquei esse 2 aqui na frente, eu vou ter um problema. Por quê? Porque o 2 multiplica esse 3 aqui de baixo. E aí vai virar o quê? Vai virar 6 hidrogênios, que é o Hzinho. Né? O 3 aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios. Com esse 2 aqui da frente, vira 6. Aí lá nos reagentes, eu poderia ter escrito somente H2. Eu teria um problema, né? Que eu só teria 2 hidrogênios. E no produto eu tenho 6. Então, para ajustar, o que eu faço? Coloco 3 aqui na frente. E aí 3 vezes 2 vira 6. Então está tudo ajustado. Então, tenho 6 hidrogênios nos reagentes e tenho 6 hidrogênios nos produtos. Então, esse processo que eu falei aqui para vocês, bem rápido, é o processo que a gente chama de balanceamento de equações químicas. O que é balanceamento de equações químicas? Eu estou igualando as quantidades dos elementos químicos nos reagentes a dos produtos. Como que eu faço essa igualdade? Como que eu igualo? Através de um ajuste. E como que é esse ajuste? É através da inserção de coeficientes estequiométricos. Eles servem para ajustar essas relações. Então, uma coisa muito importante que vocês devem ter em mente, que toda vez, ó, prestem atenção nisso, toda vez que eu estiver trabalhando com coeficiente, com estequiometria, a minha equação química ela precisa estar balanceada. Por que ela tem que estar balanceada? Porque se ela estiver desbalanceada, as suas proporções estarão incorretas. Então, todos os cálculos que você fizer estará incorreto. Então, para um cálculo estequiométrico ser correto, é necessário que a equação química esteja balanceada. Então, gente, ó, perceba que eu estou falando coisas relacionadas. Então, primeiro a gente falou de equação química, que serve para descrever um processo químico. Depois a gente falou do cálculo estequiométrico, que ele vai medir as relações estequiométricas entre as espécies dentro da equação química. E agora a gente falou de coeficiente estequiométrico, que serve para fazer esse ajuste das quantidades. Tá? Então, para mim poder fazer uma previsão usando o cálculo estequiométrico, a minha equação química precisa estar balanceada para poder obedecer aquela lei lá de Lavoisier, né? Que a massa ela é conservada. Ou seja, a quantidade que eu tenho nos reagentes tem que ter no produto. Ela é apenas transformada, ela não é criada nem destruída. Tá dando para entender, pessoal? Tá fácil? Tá tranquilo? Ou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Aí agora, eu vou falar para vocês o que é a peça-chave da estequiometria, tá? Eu vou falar para vocês agora o que é a estequiometria de fato. Então, digamos que a gente está numa indústria química que faz a produção de amônia, né? Os caras produzem amônia, exportam para qualquer lugar do país ou do planeta e tal. E aí eles têm uns, digamos que eu vou criar aqui uma situação fictícia. E aí digamos que a gente tem um reator gigante. Um reator é como se fosse um tubo de ensaio, só que gigante, aqueles tonéis gigantes. Ou seja, lá dentro vai acontecer as reações químicas, né? Ou seja, é um tubo de ensaio macroscópico, digamos assim, né? E aí dentro desse reator eu vou jogar uma certa quantidade de nitrogênio e uma certa quantidade de hidrogênio, para eles reagirem entre si e formar a minha amônia. Né? Aí, digamos que tem um químico lá dentro dessa empresa, e tem um engenheiro químico e tem mais outros técnicos em químicas, uma equipe completa. E aí os caras eles vão fazer umas contas lá. Eles vão chegar e falar, gente, hoje a gente vai precisar produzir amônia. E para produzir essa amônia, eu tenho hoje 100... Será que isso aqui não vai... Meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai falhar bem na hora. Falhou. Só um minuto, gente. Deixa eu consertar isso daqui. Pronto. Então, digamos que lá na indústria química, os químicos lá, que estão trabalhando, eles têm 100 litros, né? Eles têm 100 litros de gás nitrogênio, né? Disponíveis para fazer a reação. E eles têm 500 litros, né? Eles têm 500 litros de gás hidrogênio para fazer a reação.
né? Eles têm 500 litros, tá? 500 litros. O que acontece? A estequiometria ela vai resolver os seguintes problemas aqui. Ela vai resolver. A primeira pergunta que poderia acontecer aqui é assim, gente, eu tenho 100 litros de nitrogênio. Primeira coisa, quantos litros de gás hidrogênio eu vou precisar ter para reagir com esses meus 100 litros aqui? Então já começa aí. Por que eu preciso dessa relação? Porque geralmente eu pego o reagente em menor quantidade, que a gente chama de reagente limitante. Porque a pessoa deve pensar assim, não, eu tenho 100 litros de nitrogênio, esses 100 litros vai reagir com os 500 de hidrogênio. Aí o cara lá pensa, então os 500 de hidrogênio vai reagir com os 100. Não, não vai reagir totalmente. Ou até vai, depende muito da quantidade estequiométrica, né? Outra pergunta que deve surgir lá na indústria química. Eles devem perguntar, essas duas quantidades aqui, quanto que eu vou conseguir formar de NH3, né? Para eu poder produzir, armazenar e vender, estocar, esse tipo de coisa. Quanto que eu vou conseguir... acabei de fazer uma coisa super errada. Quanto que eu vou conseguir produzir de NH3 lá na minha reação, né? Então, o cálculo estequiométrico, ele serve para isso, né? Ele serve para prever qual a quantidade de reagente que vai reagir entre si e quais as quantidades de produtos que serão formadas, né? Então, tem uma reação química bonitinha, balanceada, e aí eu tenho as espécies químicas. Eu quero saber quanto que eu vou produzir lá nos produtos quando eu tenho aqui as minhas espécies químicas nos reagentes, quando eu tenho as quantidades. Então, para eu poder prever isso, eu uso o cálculo estequiométrico. E esse cálculo estequiométrico, gente, ele é baseado sempre em proporção, em regra de 3. Tá? Então, a matemática em si, vocês não vão ter dificuldade, é só treinar divisão e multiplicação, porque é basicamente isso, né? Só que vocês precisam ter muito cuidado com a química envolvida por trás disso, que é o quê? Que é a questão da proporção, a questão dos reagentes que vão estar em excesso, reagente limitante, esse tipo de coisa, tá, gente? Então, a estequiometria, ela tem um aspecto central na química por conta disso, porque a gente sempre está trabalhando com reação química, e a gente sempre quer saber, quando eu misturo duas quantidades de reagentes, o quanto de produto que eu vou formar lá na frente. A gente sempre quer saber, um químico sempre está interessado nisso. Isso não é interessante só para a química, é interessante para a indústria, tá? Porque aí eu vou saber se aquele meu processo está sendo rentável, se está sendo viável, vou procurar maneiras de aumentar a minha quantidade de reagente que está sendo formada. Então, tudo isso é um aspecto interessante não só para a química, mas para a indústria de modo geral. Agora, deixa eu sair daqui, gente, e vou perguntar aqui um negócio para vocês. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estou falando muito rápido. De boas, tá de boas. Dá pra acompanhar. Tá, então vamos lá. Tá, então deixa eu pular aqui. Vamos lá. Isso aqui, gente, ó, eu ia pular, mas só que eu já vou comentar com vocês, né? Só coloquei um slide porque é importante. Então, é só questão de significado químico, né? Das equações químicas. Então, por exemplo, tem um símbolo químico, né? O que é a questão da simbologia da química? Tem um símbolo químico da água, 2H2O e H2O2. Então, o que isso aqui significa? O primeiro símbolo significa uma molécula de água, tá? O outro símbolo, esse 2 aqui na frente, significa o quê? 2 moléculas de água. O H2O2 significa o quê? Uma molécula de peróxido de hidrogênio, que é a nossa famosa água oxigenada. Ou seja, é uma água normal com um oxigênio adicional. Por isso que a gente chama de água oxigenada, obviamente, né? E aqui, gente, a gente tem as composições. Então, a gente tem quem? Para a água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para 2 moléculas de água, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, por que isso aqui é importante, gente? Para vocês, quando estiverem fazendo lá o balanceamento das equações químicas, vocês entenderem o que esse 2 aqui na frente da água significa, né? O que ele significa? Então, esse 2, ele sempre multiplica os índices aqui embaixo. Então, quando não aparece nada nos índices, é porque eu tenho 1, né?
Então, quantos átomos de hidrogênio e de oxigênio eu vou ter? Então, o meu coeficiente estequiométrico, ele multiplica os índices. Então, o hidrogênio vai multiplicar 2 vezes 2. Então, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. O oxigênio vai ser 2 vezes 1. Então, eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Então, esse coeficiente estequiométrico, ele multiplica os índices para poder dar a quantidade de cada elemento ali dentro de uma reação química. Tranquilo, gente? Deu para compreender aí? Tranquilo, tranquilo. Sim. Certo. Certo, beleza, gente. Então, é importante que vocês entendam isso, então a gente já tinha comentado, então vamos pular, tá? Aqui é só um resumo, né? Eu vou passar o slide para vocês, então não vou nem comentar, que a lei de conservação da massa, né, que a matéria não pode ser perdida nem em nenhuma reação química, ela é apenas conservada. Então, aqui ele vai fazer só a contabilidade de quantos elementos que tem reagente no produto. Eu já comentei isso com vocês, então já vou pular esse slide aqui para a gente ganhar tempo. Então, aqui agora, a gente vai chegar numa coisa muito importante, gente, muito, 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 que é o mol. Aí eu vou perguntar para vocês, quem já ouviu falar nessa palavra mol? Me avisem aí. Vocês já ouviram e o que acham que é? Mas também, se não tiverem ouvido falar, podem falar também aí, viu, gente? Não, professor, nunca ouvi falar disso daí, não. Eu já ouvi sim, professor. Ensino E aí, médio. o que você lembra? Cara, eu lembro que era uma unidade de medida para matéria, né? Mas também significa outra coisa. Eu não lembro. Não, exatamente isso mesmo. Ela é a unidade de medida da matéria. Ó, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Deixa eu só ver como é que tá esse slide aqui. Não, já volto por esse slide aqui. É porque, gente, eu sempre coloco a tela preta, que a tela preta é para simular o quadro. Então, eu estou tentando fazer isso aqui agora para não ficar só no slide aqui preso. Então, vamos conversar sobre o mol aqui nessa tela. Agora, tem um problema grave, é que ela não está riscando em alguns lugares, eu não sei o que é. Então, a gente vai falar de mol, tá? Falar de mol. E aí, o problema grave também é que aqui o PowerPoint, né? Você apertou o ponto, perdeu tudo que você estava criando aqui, então já era, né? Então, vamos falar aqui. Vou já falar o que é um mol, né? Que é um conceito muito importante para quantidades químicas dentro de uma equação ou dentro de um processo químico, né? Então vamos lá. Eu vou fazer só uma analogia com quantidade, vou fazer analogia com quantidade, vou só abreviar aqui, quantidade e denominação, tá? Denominação. Vocês vão já entender o que eu estou querendo falar. Denominação. Rapaz, até que não saiu tão feio, não. Tá? Então, por exemplo, a quantidade 10, né? A quantidade 10. Vocês sabem que o 10 significa o quê? Dezena. Né? Pode ser uma dezena de livros, pode ser uma dezena de. Pode até falar, sei lá, uma dezena de qualquer coisa. Né? O 10 significa uma dezena. Por exemplo, o 12 significa o quê? Vocês sabem, falem aí. O 12 é a dúzia, né? Então, 12 é a dúzia de qualquer coisa, né? Uma dúzia de qualquer coisa. O 100 é uma centena, né? De qualquer coisa. O 500, né? Que a gente usa muito, mas não é muito comum. O 500 a gente usa, ele significa, em termos de... A quantidade 500, ela significa uma resma. Que a gente vê muito para papel, né? Aquelas pacotinhas de papel, folha assim, pauta, a gente compra na resma, né? Cada pacote de 500 corresponde a uma resma de folha, né? Daqui a gente tem as quantidades, e essas quantidades, elas têm denominações especiais, né? Elas têm denominações especiais. Aí na química, a gente também tem um número que recebe uma denominação especial, que é esse número aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. É o 6,02, tá? 6,02 vezes 10 elevado
a 23. Tá? Vezes 10 elevado a 23. Esse número, ele recebe o nome como sendo número de Avogadro, tá? Vou até escrever aqui, ó. Número, tá? Ele é o número de Deixa eu copiar o nome do cara aqui. Avogadro, tá? Número de Avogadro, tá? Aí vocês vão já entender o que eu estou querendo relacionar. Esse número de Avogadro, ele é usado para expressar a quantidade de matéria que a gente chama de mol. Então, o mol, o que seria o mol? É uma quantidade, é um modo que eu uso para expressar a quantidade de matéria. A gente usa na química o mol. Que, por exemplo, na química, geralmente, alguém poderia falar assim, professor, por que não usa grama, que é a massa mesmo normal, né? Não seria tão mais fácil? Seria mais fácil. Só que a química ela tem uma linguagem específica, né? Ela tem uma simbologia específica, né? E uma linguagem específica. E as relações estequiométricas, elas acontecem, as relações químicas de modo geral, elas acontecem de mol para mol. Então você tem sempre um mol de uma quantidade reagindo com outro mol de outra quantidade para formar um mol ou vários mols do produto. Então as relações estequiométricas, elas são baseadas através dos números de mol, tá? Através dos números de mol. Então, o que esse número 6,02 a 23, que é o número de Avogadro, representa? Ele expressa a quantidade de matéria que a gente denomina de mol. Tá? Então, em resumo, o mol é o quê? É uma medida da quantidade de matéria. E esse número aqui de baixo, ele expressa a quantidade de matéria dentro de um mol. Tá? Então, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui agora. Ó. Por exemplo, se eu pegar 10 lápis, gente, se eu pegar 10 lápis, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma dezena de lápis. Não vou? Vocês concordam comigo? Se eu pegar 10 lápis, eu vou ter uma dezena de lápis. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Se eu pegar, por exemplo, 24 cadernos, se eu pegar 24 cadernos, eu vou ter quantas dúzias de cadernos, vocês acham? 2? Vou ter 2 dúzias de cadernos. Se eu pegar 300 borrachas, eu vou ter quantas dezenas de borrachas, vocês acham? Quantas centenas de borracha? Eu vou pegar 300 borrachas, vou ter quantas centenas? 3. Vou ter 3, né? E aí, se eu pegasse, sei lá, 1000 folhas de papel, eu vou ter 2 resmas de papel, que cada resma vale 500, né? Aí agora, digamos que eu pegue 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Eu vou ter o quê? Se eu pegar esse número aqui, eu vou ter 1 mol de átomos de oxigênio. Então, eu fiz toda essa brincadeira aqui com vocês para mim poder fazer uma comparação de quantidades, de coisas normais do dia a dia de vocês com o número de mol, tá? Então, é isso. Então, se eu pegar 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols de átomos de oxigênio, eu vou ter o quê? Vou ter 1 mol de átomo de oxigênio. Alguém deve perguntar assim, professor, por que esse número aí é muito grande? Porque ele representa a quantidade de átomos, né, gente? Então, se eu pegar, sei lá, vou pegar aqui por exemplo, vou pegar um comprimido desse, né? Tem tudo a ver com química, né? Vou pegar um comprimido desse. Você imagina a quantidade de átomos que tem dentro do comprimido desse, né? Então, o número 1 mol, vocês devem enxergar 1 mol como sendo uma quantidade muito grande daquilo que eu estou falando que é 1 mol. Por quê? Porque o mol é 6,02 elevado a 10 23. Então, você imagina, a quantidade de átomos que compõem um comprimido desse poxa, tem milhares de átomos, milhões, né? Teria que fazer um cálculozinho para ver a quantidade de átomos que tem. Então, a gente usa esse número de Avogadro para poder fazer essa representação do mol, tá? Outra coisa, o mol ele não serve só para medir quantidade de átomos, ele serve para medir a quantidade de matéria, como vocês sabem, né?
o mol mede quantidade de matéria. E o número de Avogadro, ele também mede quantidade de matéria. Então, por exemplo, eu posso falar de 1 mol de átomos de oxigênio, mas eu também posso falar de 2 mols de elétrons. Tá? Então, o número de mol ele serve para medir elétrons também. Tá? O mol também serve para medir moléculas. Eu posso ter 2 mols de moléculas de água, meio mol de molécula de água. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Então, em resumo, é isso. Ó. Mol é a medida da quantidade de matéria e o número de Avogadro, ele representa, ele expressa a quantidade presente dentro de 1 mol. Tá? Então, toda vez que eu falar de 1 mol de alguma coisa, vocês têm que lembrar, se é 1 mol de alguma coisa, então ele tem 6,02 vezes 10 a 20, vezes 10 elevado a 23 coisas que eu estou dizendo que tem 1 mol. Deixa eu perguntar. Gente, no Pernambuco, vocês sabem o que é cheiro verde, gente? Cheiro verde. Vocês sabem, né? Todo mundo. É que às vezes de estado para o outro muda o nome. Tipo, Piauí, pro Ceará, deve mudar. Aqui Mas, se usa mais coentro. mas vocês não chamam de cheiro verde, não? Quando combina com Muito difícil. quando combina coentro com aquela cebolinha, não chama cheiro verde, não, né? Amanhã chama. Não. Chama? Cheiro verde aqui é salsa. É porque, gente, por isso que eu perguntei para vocês. Eu tava até com medo de fazer uma pergunta besta, mas é porque gera polêmica mesmo. Tem lugares que o coentro, quando ele combina com a cebola... Você sabe que cebola que eu tô falando, sabe? Aquela cebolinha verde, comprida, não é cebola seca, não, aquela cebolinha. Sei. Aí quando você combina aquela cebola com coentro, chama de cheiro verde. Mas tem lugares que usa salsa mesmo no lugar do coentro, substitui. E aí esse conjunto todo, essa combinação de coentro e cebola, a gente chama de cheiro verde, em alguns lugares, tá? E aí geralmente o cheiro verde, ele é... Cara, isso é quase uma piada. Geralmente o cheiro verde, ele é vendido como moi. Tipo, me deu um moi de cheiro verde. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Aqui a gente fala um molho de coentro. Quero um molho de coentro. Tá, não, mas aí, boa, é a mesma coisa. Por exemplo, é porque a gente chama de cheiro verde, mas se você for comprar o coentro, também é do mesmo jeito. Um moi de coentro, de salsa, que chama de moi. E aí, às vezes, nas aulas, os alunos, eles confundem. É uma piada idiota. Eles pensam que o mol é um moi de cheiro verde, é a mesma coisa. E não é. Se eu fosse comprar 1 mol de cheiro verde, eu teria que ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 cheiros verdes presentes ali, que é uma quantidade absurda. E aí, quando você vai lá na horta, você vai pedir 1 mol e só vai dar um pedacinho de coentro, né? Agora, se fosse 1 mol, teria que ser um caminhão de cheiro verde para poder suprir essa quantidade aqui. Um caminhão não, seria muito maior a quantidade. Estão entendendo aí, gente? A analogia que eu tô querendo falar para vocês é uma analogia bem idiota, mas para tentar correlacionar com coisas do dia a dia. Deu para acompanhar aí, gente? É tão idiota que Deu. que a gente vai fixar esse momento. Como aí? Essa piadinha serve pra fixar, né? Se comparar com mod de cheiro verde, né? Porque muitas vezes, principalmente quando vocês estiverem dando aula no ensino médio, por exemplo, você vai falar de mol, cara. Poxa, o aluno ele tá lembrando que se ele estiver lá falando de reação química, ele vai pensar, não, vou pesar 10 gramas de uma molécula, de um reagente, com 20 gramas de outro, e vai dar o meu produto. E aí o professor vem falando um negócio de mol. Que mol é esse que eu não entendo? Então, a gente sempre, quando vocês estiverem dando aula no ensino médio, vocês vão ter sempre que procurar alternativas ali do dia a dia para fazer o aluno entender. Muitas vezes as analogias serão bizarras, como essa do mod cheiro verde ou do mod coentro. Serão bizarras, mas às vezes ajuda, não sei. Tá? Então deixa eu sair daqui, gente. Ó. Tá? Então, só para resumir tudo isso aqui que a gente acabou de falar, tá? Então, mol, né? Mol é uma medida conveniente de quantidades químicas, né? Que é a medida da nossa quantidade de matéria. Então, sempre lembrando disso, ó, 1 mol de algo representa 6,02, aqui está o número completo, mas vocês vão trabalhar só com 6,02, vezes 10 elevado a 23 daquele algo. Então, toda vez que eu falar 1 mol de molécula, você já tem que saber a quantidade de moléculas que está inserida ali. Se eu falar 1 mol de elétrons, vocês vão ter que saber também a quantidade de mols que vão estar inseridas ali, tá?
Outra coisa, experimentalmente, isso aqui é obtido através de espectros de massa, que a gente pode comentar inclusive lá na frente, experimentalmente, a gente tem que 1 mol de carbono, né, que é o carbono na tabela periódica, carbono 12, ele tem uma massa de 12 gramas. Experimentalmente a gente tem isso, ó, que 1 mol do carbono 12, ele tem uma massa de 12 gramas. E aí, a partir desse conceito aqui experimental, a gente conseguiu determinar, os químicos conseguiram determinar aquilo que a gente chama de massa molar. O que é a massa molar, professor? É a massa em gramas de 1 mol de substância, que a unidade vai ser gramas por mol. Então, experimentalmente, foi verificado que 1 mol de carbono tem essa massa, 12 gramas. E a partir dessa medida experimental, eles conseguiram estimar a massa molar dos outros elementos, tá? Então, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol da substância. Então, vamos analisar isso aqui com calma. Então, é isso, ó. Lá na tabela periódica, quando vocês olharem lá os números da tabela periódica, vocês vão ver que tem um carbono aqui, ó. Aí aparece lá em cima o 12, né? E aparece aqui embaixo o 6. Aí vocês vão lembrar, o 6 é quem? 6 é o número atômico e o 12 é a minha massa atômica, que eu represento por A, né? É isso. Aí, muitas vezes, a gente tem esse 12 aqui, a unidade de 12, como aparece em alguns livros, como AU ou UMA, que é a unidade de massa atômica ou unidades atômicas, tá? Só que quando a gente traz para química, a gente faz uma transformação que a gente estabelece que essas massas molares aqui, elas têm a unidade de medida de gramas por mol. Então, a massa molar do carbono, né, quando eu faço a transformação para massa molar, eu estou querendo saber a massa que tem dentro de 1 mol daquele elemento. Então, por exemplo, o carbono, qual que é a massa molar dele? É 12 gramas por mol, tá? 12 gramas por mol. O que isso significa, gente? Que 1 mol de átomo de carbono tem quantas gramas? Tem 12. Então, aqui já facilita a nossa vida do ponto de vista quantitativo. Por quê? Porque eu consigo relacionar mol com gramas. E gramas eu consigo medir lá na balança analítica, lá no laboratório, tá? E aí aquela pergunta que poderia surgir para vocês, falar assim, professor, a gente vai trabalhar com mol, como que eu vou medir 1 mol? Então a gente consegue medir 5 mol lá na balança. Só que para mim fazer essa medida, eu vou precisar da massa em gramas e eu vou precisar também da tabela periódica. Então, mais na frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o número de mol, que é bem simples, bem tranquilo, tá? Então, aquelas massas que aparecem na tabela periódica, a gente chama de massa molar, tá? A gente chama de massa molar. Deixa eu só pegar uma tabela aqui, para mim pegar outros exemplos aqui com vocês. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, não tem nenhum exemplo tão prático, mas lá na tabela periódica, por exemplo, ó, vocês vão ver que tem o elemento químico oxigênio. Ele tem o número atômico 8 e tem o número de massa 16. Então, esse 16 significa o quê? Significa que eu tenho 16 gramas, né, para cada mol. Então, a unidade da massa molar, né, ela é em gramas por mol. Tá? Então, a cada mol, eu tenho 16 gramas. E aí vocês vão lembrar, ó, como é uma relação de gramas por mol, isso aqui já vai identificar que eu vou poder fazer uma relação por regra de 3. Né? Então, por exemplo, se eu estivesse montando a regra de 3 aqui para o carbono, eu ia montar ela assim, ó. Eu ia falar assim, ó, 1 mol de átomos de carbono tem quantas gramas? Tem 12 gramas. Tem 12 gramas. Basicamente isso, tá? Aí, digamos, ó como vai facilitar a nossa vida. Aí, digamos que lá na balança, na leite no laboratório, eu fiz uma medida lá e deu 6 gramas de carbono, do elemento químico carbono. E aí eu vou perguntar para vocês, quantos mols de carbono equivalem a 6 gramas de carbono? Aí você colocaria aqui um X, ó. E aí faria a regra de 3, né? 1 vezes 6, 6. X vezes 12, 12x, né? E aí faria a regrinha de 3 aqui. E o nosso X, no final, a gente iria achar um X igual a 0,5. Então, 6 gramas de carbono iria equivaler a 0,5 mols de carbono, né? Então, a gente poderia fazer uma regra de 3 só para estabelecer
a quantidade de mols presentes em 6 gramas de carbono. Né? Só um exemplo bem típico aqui, gente. Então, a massa molar, ela serve para isso, para relacionar a massa em gramas, que eu consigo medir na balança analítica, com a quantidade em mol de uma substância. Aí alguém já deve estar falando assim, caramba, professor, por que a gente vai medir lá em gramas, né, que é bem fácil de medir, e depois eu tenho que transformar para mol? Aí eu vou pegar de novo aquela equação que eu apaguei, né? Aquela equação que eu acabei apagando aqui com vocês. Eu vou explicar porque a gente está falando de mol, tá? Deixa eu só explicar por que estamos falando de mol, tá? Já estou encerrando a aula aqui, gente. Você deve estar cansado, já viu bastante coisa. Então tá aqui, ó. Essas relações estequiométricas estabelecidas pelos coeficientes estequiométricos que tem aqui, ó, que é o 1, o 3 e o 2, essas relações aqui, elas são relações que existem através de mol. Então, como que eu faço a leitura disso daqui? Eu faço assim, ó, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de água. Então, a relação aqui é através de mol. Então, na prática, no cálculo estequiométrico, o que eu faço? Eu vou medir a minha quantidade de substância lá na balança analítica, eu vou medir ela em gramas, aí eu transformo ela em mol, e aí venho para cá para fazer as relações estequiométricas de mol para mol. E aí eu vou descobrir a quantidade de mol dessa nova quantidade, e aí depois, se eu quiser, eu destransformo ela para grama, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, por que você não faz logo de grama direto? Dá para fazer? Dá para fazer. Só que você vai ter que usar a massa molar que a gente acabou de ver, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem típico, ó, digamos que eu tenha, sei lá, eu tenha 100 gramas aqui, ó. Digamos que eu tenho 100 gramas de nitrogênio, tá? E digamos que eu tenha digamos que eu tenho 250 gramas de hidrogênio aqui, ó, tá? E aí agora eu tenho somente 5 gramas, né? Eu tenho somente 5 gramas de nitrogênio aqui embaixo, no segundo caso, e quero descobrir quanto que essas 5 gramas de nitrogênio vai gerar de hidrogênio. Alguém poderia pensar, não, então é só fazer a regra de 3, né? 100 para 200, 5 para X. Gente, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado, porque não existe uma relação estequiométrica direta de massa para massa. A relação estequiométrica, ela só acontece de mol para mol. Só acontece de mol para mol, tá? Então, se vocês fizessem isso daqui, gente, iria estar errado, tá? Por isso que a gente faz toda a nossa relação estequiométrica baseada em mols, de mol para mol. Então, por isso que a gente fala de quantidade de matéria, por isso que a gente fala de mol. Só que alguém vai falar assim, professor, mas eu vi no livro que fazer de massa para massa. Beleza, até faz. Desde que você use a massa presente em um mol. Então, como que eu iria fazer isso, professor? Você ia ter que pegar a massa presente num mol de nitrogênio, a massa presente em 3 mols de hidrogênio, montava a relação estequiométrica de massa para massa, aí depois pegava as 5 gramas que você quer calcular e descobrir o valor de X pela regra de 3. Tá? Então, de certa forma, eu estou fazendo de massa para massa, mas eu estou pegando a massa contida em um mol. Então, não deixa de ser uma relação de mol para mol. Então, é importante que vocês tenham em mente isso. Eu não posso fazer relações estequiométricas de massa para massa direta. Tipo assim, com as massas que eu fiz medida na balança. Então, é por isso que lá na balança eu vou medir ela em gramas, transformo para mol, para poder fazer relação estequiométrica. Por quê? Porque a relação estequiométrica é através de mol. Então, a gente lê a equação química assim. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de NH3. Então, por isso que a gente faz essa volta toda. Então, do ponto de vista da química, gente, isso aqui é um dos corações da química, do ponto de vista quantitativo, né? É uma coisa que a gente vai precisar depois conversar com mais calma e fazer alguns exemplos específicos para vocês poderem entender.
Certo, gente? Deu para acompanhar aí, gente, esse finalzinho que eu mostrei para vocês? Deu para entender? Deu sim. Eu vou encerrar aqui a nossa aula, gente. Só que antes, deixa eu voltar lá no exemplo que eu tinha trazido aqui para vocês, ó. Pronto, tá aqui, ó. Eu não vou fazer esse exemplo aqui agora, mas ele é um típico exemplo que se você fizer relação errada, vai dar problema, ó. Por exemplo, ó, aqui tem a equação química, ó, fósforo sólido, que é um fósforo, a gente tem 4 átomos de fósforo, a gente tem 6 mols de Cl2, né, que é o gás cloro, formando o tricloreto de fósforo, que é o PCl3 na forma líquida. Então tem 4 mols. Então olha as quantidades que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Quando não aparece nada do lado do fósforo, significa que eu tenho 1. Então tem 1 mol de fósforo reagindo com 6 mols de cloro, gás cloro, formando 4 mols de, de PCl3, né? E aqui tem as quantidades que, digamos, aí tem as quantidades aqui de exemplo, né? Digamos que o cara está lá no laboratório, está sintetizando o PCl3, ele usou para sintetizar, ele usou 124 gramas de fósforo, ele usou 425 gramas de cloro para formar 549 gramas de PCl3. Percebe, gente, que a massa aqui, ó, a massa foi conservada, ó, soma 124, 425, vai dar 549, que é os 549 aqui, ó, tá? Aí alguém vai falar assim, ah, professor, mas o mol não tá igual, não, ó. Somei 1 mol com 6 mols, dá 7, lá só tem 4. Mas aqui a gente fala de relação de massa, não de relação de mol, tá? Então, já são coisas diferentes. Aí, no exemplo, ele fala assim, ó, suponha que você queira usar apenas um... Então, lá no meu exemplo, né, desse cálculo aqui, desse exemplo, eu tenho 124 gramas de fósforo reagindo com 425 gramas de cloro. Aí, digamos que eu queira usar uma quantidade menor de fósforo, só quero usar 1,45. E aí vem a primeira pergunta: qual a massa de gás cloro seria necessária? Aí o sujeito vai e monta isso aqui, ó. Ele monta assim, ó. 124 gramas de fósforo reagem com 425 gramas de gás cloro. Então, se eu tiver com 145, né, gramas de fósforo, quanto de cloro que eu vou ter formado aqui? Né? A pessoa monta essa regra de 3. Né? E aí a gente vai ter problema para resolver isso. Por quê? Porque as relações elas não são feitas de massa para massa. As relações são feitas de mol para mol. Então, como que eu teria que fazer isso? Eu teria que ver qual a massa que está proveniente em 1 mol, né? Em 1 mol de fósforo, e aí depois eu poderia usar esse 1,45 gramas. É óbvio que mais na frente a gente vai fazer exemplos desse jeito aqui. Eu só queria trazer para vocês que a gente tem problemas quando a gente faz essa relação de massa para massa. Então, aconselhável é sempre fazer a relação de mol para mol, que é a relação que a equação química mostra para a gente. Tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Tranquilo, gente? Deu para entender essa primeira abordagem nossa aí sobre estequiometria? Eu só queria entender um pouco mais esse finalzinho aí. Se tivesse como a gente aprofundar um pouco mais, que ficou um pouco confuso, sabe? Não, vamos fazer assim. Na nossa... eu vou, como eu não já ia falar na nossa próxima aula, se fosse esperar o nosso próximo encontro ao vivo só na próxima quinta. Eu vou fazer uma gravação, né? Eu vou gravar uma aula mostrando corretamente, tá? Essa parte final, tá? Porque, por exemplo, a gente já está no final, a gente já está aqui no finalzinho, né? E todo mundo já está meio cansado, a gente consegue compreender bem. Então, eu vou fazer uma gravação rápida de um exercício ou um exemplo prático mostrando o passo a passo como faz as relações estequiométricas aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Aí eu posto aqui no próprio Google Sala de Aula, tá? Porque a gente vai ter que fazer muito esse esquema, a gente vai ter que ter a nossa aula aqui quinta, e aí ao longo da semana eu já ir postando uns vídeos aí para a gente poder dar prosseguimento ao conteúdo, porque tipo assim, não tem como a gente esperar, né, para outra quinta-feira para a gente voltar para falar disso daqui, senão a gente perde bastante tempo, né? Então, mas eu vou comentar
um caso. Eu vou trazer esse caso específico aí dessa molécula de fósforo para a gente comentar um pouco sobre o cálculo que a gente faz, tá? Específico para determinar as quantidades aí. E aí eu gravo e aí a gente comenta. Tranquilo, gente? Mais uma dúvida aí? Não. Tranquilo. Pessoal, então, boa noite aí para todos vocês, bom final de semana. Quando vocês estiverem, eu vou estar postando amanhã minha gravação dessa aula com os slides. Quando vocês estiverem estudando, resolvendo algum exercício, parecer dúvida, por favor, entre em contato comigo para me tirar essas dúvidas de vocês, para a gente conversar. E é isso aí, gente. Boa noite mais uma vez e até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.